Fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver treva, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é tudo que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Pai, permita que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu possa levar o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, Pai, permita, pelo amor dos céus, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tudo que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Doce é sentir que em meu coração humildemente vai nascendo o amor. Doce é saber que não estou sozinho, que sou uma paz nessa imensa vida, que Jesus tem luz em torno a mim, imenso do teu amor.
céu nos desce e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com seus frutos, campos e flores, o fogo e o frio, Lá na frente o ar e água pura, fonte de vida e tua criatura, imenso dom do teu amor sem imenso dom do teu amor sem fim. Obrigado, Senhor, graças a Deus por essa oportunidade que aqui estamos para cantar as vossas bênçãos, as vossas luzes. Obrigado. Nós é que agradecemos, né? O Senhor aqui trazer esse momento de harmonização. Isso faz muito bem. Então sejamos bem-vindos à casa de André Luiz, que essa tarde possamos usufruir das palavras da nossa companheira que veio lá da Asa Norte para nos trazer essa mensagem. E vamos pedir para fazer a leitura de preparo de ambiente, a nossa irmãzinha Maria Filgueiras. Então ela vai fazer a leitura para nós. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não torne conhecido, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles, excusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não se tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátemas, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Sede
indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houver usado para com os outros. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. A mensagem, então, para a gente refletir é da indulgência. Né? Que algumas vezes nós precisamos da indulgência até conosco, pela repetição das mesmas falhas. Que nós precisamos ter a tolerância, a indulgência mesmo, para as faltas que nós ainda não conseguimos controlar. Porque senão nós ficamos intragáveis, né? Desarmonizados. E com os que nos acompanham, principalmente ou nós acompanhamos passo a passo, eles precisam de indulgência. Nós precisamos de indulgência e também aqueles que estão ao nosso lado e que estão na nossa vida precisam muito de indulgência. Acreditarmos que tudo que é feito é na intenção de fazer o melhor. A visão pode ser distorcida, mas a intenção é aquela de achar que está fazendo o melhor, né? Gleice, que vai fazer a nossa prece. Então vamos nessa prece envolver o nosso país. Não vamos esquecer, um momento importante esse. Jesus diz, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, estarei presente. Então esse momento é muito importante para nos juntarmos e vibrarmos pelo nosso país, pelos destinos da nossa nação, do nosso povo. Senhor meu Deus, cheio de misericórdia e doçura, nos abençoe com teu amor, nos guie pelo caminho do bem, faça com que sejamos sempre um canal de amor, de esperança, que sejamos companheiros, amigos, que conseguimos uns apoiar os outros nessa caminhada que é tão dura. Faça-nos ver, Senhor, com os teus olhos de unidade, de gratidão. Tira, Senhor, toda a ansiedade que está no nosso coração quando almejamos algo e não entendemos o teu tempo, a tua hora. Senhor, faça-nos mansos e humildes de coração. Que seja feita sempre a tua vontade e não a nossa. Obrigado, meu Pai, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado para sermos melhores, para evoluirmos, contribuirmos para um mundo melhor, para um mundo mais justo, para um mundo de amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com essa prece iniciamos o nosso estudo da tarde e vamos com a Evelyn, Como você quiser. até às 10:45. Tá bom? Boa noite. Uma missão importante, né? O tema também, considero assim de muita importância. O tema, vós sois o sal da terra. Mas eu pretendo fazer uma conjugação de 2 temas. Por que eu estou já fazendo a antecipação disso? Porque a gente percebe assim, que às vezes o palestrante começa a desviar o assunto e algumas pessoas ficam assim, mas ele não ia falar daquele assunto, por que está falando de outro agora, né? E acaba perdendo a continuidade.
que fica tão preocupada, às vezes, algumas pessoas com o que o palestrante está falando, diferente daquilo que ele se propõe a fazer, que acaba perdendo o caminho. Então, já me antecipando, eu com o próprio folheto, Vós sois da sal da terra e agentes de ensino, educação. Então, Vós sois o sal da terra é uma chamada que Jesus nos traz. E sempre a gente está ouvindo que precisamos ser o sal da terra. Ser o sal da terra, ser o sal do planeta, é um compromisso grande, não é? Será que nós damos conta? E às vezes a gente fica refletindo sobre esse assunto. Será que eu, com a minha meninice espiritual, como o Emmanuel nos chama, não é? Crianças espirituais, meninas espirituais, será que nós temos condição de ser sal da terra? Mas primeiro é preciso saber o que quer dizer sal. O que representa o sal? Historicamente, o sal era muito importante porque era a forma de pagamento. Como era uma substância tão essencial na vida, em termos de manutenção, de tempero, de conservação, que chegou a ser até a origem do nosso salário. Mas isso vocês já sabem, vários palestrantes já devem ter dito exatamente isso aí. Mas é só para mostrar o quanto que sal é importante historicamente. Mas aqui no caso nós não vamos falar de história, vamos falar das propriedades do sal para começar. E quais são as propriedades do sal? Além daquelas que eu já mencionei: conservação, tempero. Sal é uma substância que ela não muda as suas propriedades em circunstância alguma, esteja onde estiver. Isso nos traz o Espírito Vinícius, em seu livro Pegadas do Mestre, em que ele explica isso com muita propriedade. Se nós pegamos o sal e colocamos em algo, ele não vai ser contaminado ou ele não vai ser modificado por aquela substância. Na realidade, ele vai modificar as condições da substância em que ele foi colocado. Já é um ponto importante para a gente observar. Então, a gente já pode concluir: ser sal da terra é sermos algo que, dentro de um determinado contexto, seremos agentes. Não é verdade? Essa é a primeira colocação. Sal, também numa outra circunstância, ele é branco e em pó. É assim que nós vemos no nosso dia a dia, não é? O sal que é purificado, iodado, é isso? Porque o sal em natura ele não é assim branquinho e fininho. Mas ele, nessa condição de uso doméstico, ele pode ser confundido com várias substâncias. Mas, se nós sentirmos o seu sabor, saberemos do que se trata. Então é muito, muito claro mesmo para nós identificarmos o sal. Primeiro pela cor, depois, a partir da cor, o seu sabor, e termos consciência de que ele, em contato com alguma matéria orgânica, evidentemente, ele vai doar a sua essência para aquele local, ou para aquele órgão, ou para aquela substância em que ele está inserido. Ele vai modificar. Então, ser o sal da terra. Sermos o sal da terra. Mais algumas reflexões. Por exemplo, se Jesus me convida, e convida a todos nós, praticamente nos convoca a sermos sal da terra, ele está nos convidando a sermos agentes, como nós já colocamos, e modificarmos algo em que estivermos inseridos. Mas da terra, volto a dizer, é muito compromisso e muita responsabilidade.
mas precisamos encontrar o nosso caminho. Estávamos falando aqui há pouco, logo no início, com relação aos talentos, não é? Todos nós temos talentos, todos, diferentes, mas todos temos talentos. E, identificados os nossos talentos, nós saberemos usar e iremos usar. Precisamos usar. Jesus já falou sobre isso numa outra parábola, não é? E como é que eu então vou ser um agente para tratar ou para doar algo de mim para um ambiente tão grandioso? Não podemos pensar dessa forma. Precisamos ter dois conceitos bem nítidos em nós para esse exercício, para esse trabalho. Um deles, eu preciso saber qual é o meio em que eu posso ser agente. Porque não adianta nós querermos fazer trabalhos grandiosos. Por exemplo, eu só vou fazer algo no dia que eu for um Chico Xavier. Eu estou longe disso, nem penso. Então, o que nós podemos ser? Algo menor, mas sermos agentes de qualquer forma. Então, o que eu tenho que perceber? Qual é o ambiente em que eu estou inserido e em que eu possa ser agente através dos meus talentos? Perceberam? O talento dele não é só cantar e tocar, eu já fiquei sabendo. Mas já faz essas duas coisas que eu conheci hoje muito bem. Então, ele já está envolvido dessa responsabilidade de usar o talento dele, está sendo o sal da terra. Quanto nos enriqueceu com essa música na voz e no instrumento hoje aqui, na verdade? Exerceu muito bem esse talento, ou esses dois talentos dele. Então, de certa forma, ele já foi um sal no nosso meio ambiente. E quais são os talentos de cada um? Um outro detalhe. Preciso também, de certa forma, procurar ter metas de trabalho. Aí já é uma questão de administração, né? Então, se eu quero exercer uma função, se eu quero realizar um trabalho, aqui no caso, ser sal da terra e agentes de transformação do meio em que eu estou, o que nós temos que fazer? Escolher esse ambiente e saber se poderemos ser eficazes naquele ambiente com aquilo que temos. E qual o ambiente que está mais próximo, ou o ambiente que está mais ao nosso contato diário, ou pelo menos mais frequente? São aqueles com aquelas pessoas que não são mais próximas. Familiares, amigos, colegas de trabalho, aí filhos, netos, bisnetos para aqueles que já os têm. Então nós precisamos ser agentes neste meio, porque este meio é que está disponível para nós para sermos o sal da terra, sermos agentes. Então é muito importante que a gente se organize, porque a gente não pode querer fazer algo, principalmente uma convocação dessa a partir do mestre, fazer de forma aleatória. Aqui, de alguma forma, estou tentando ser um sal para vocês, não é? Mas para vir aqui, trabalhei, li, organizei, tentei concatenar as ideias, não é? Para poder vir aqui e tentar fazer um trabalho que seja compreensível, razoável, perceptível para vocês daquela intenção que eu estou, com o que eu vim aqui trabalhar. Então, nós precisamos nos organizar. Não é chegar assim, não, então eu vou pegar um livro, ler. É uma proposta. Mas de que forma eu vou ler? Vai ter emoção? Ou eu vou ler corrido, sem fazer uma entonação graciosa, não é? Alguém já recebeu alguma leitura assim em voz alta da qual se agradou muito? Já? Ela era assim corrida, assim meio sem sentido?
ou teve aquele carinho, sabe? Aquela pontuação correta. O olhar ficou, às vezes, até marejado de lágrimas, não é? A pessoa teve uma voz mais doce em determinada frase, teve uma voz mais incisiva, de maior impacto em outra, dando exatamente o sentimento, propondo o sentimento que provavelmente o autor teve ao escrever. Então, isso é importante para nós, ter essa percepção. Um outro olhar sobre ser sal da terra. Então, agora a gente fez mais como técnica, né? Que técnica eu devo usar para ser sal da terra? Mas há outros olhares a respeito. Eu gosto muito de ter olhares a respeito de várias coisas. Porque muitas vezes a gente recebe um tema, ou recebe algo, e a gente tem só um olhar sobre aquilo. Tá pronto. Eu já li, eu já resolvi, está tudo certo. Mas se nós ampliarmos a nossa forma de olhar a respeito, a gente vai encontrar tanta coisa interessante a respeito do tema ou a respeito daquela leitura, que a gente vai ficar mais encantado. É diferente quando a gente lê e é diferente quando a gente se encanta com o que lê. É muito diferente. Porque quando a gente só lê de uma forma técnica, vou obedecer a pontuação, vai lá bonitinho, mas não me emocionei. Mas se eu me encanto com o que eu leio e com o que eu falo, eu toco corações. Não é assim que ocorre? Então nós precisamos perceber primeiro o que nós vamos fazer, o conteúdo que vai ser oferecido, o meio para o qual a gente vai transmitir aquele conteúdo e a forma como a gente vai transmitir o conteúdo. Uma tarefa que eu posso chamar essa tarefa com uma expressão que é muito rica, porque também remete a palavras do mestre, a parábola. Ser o sal da terra, nós podemos dizer que seremos semeadores. Semear sal parece estranho, não é? Mas vamos imaginar o sal como uma semente a ser doada e a ser colocada no terreno que somos todos nós. Não é verdade? A gente não pode pensar assim? Porque se eu coloco sal, para o sal proporcionar uma mudança naquele ambiente em que ele está sendo inserido, é uma semente para brotar, para dar frutos, para crescer, desenvolver, não é? Então, podemos imaginar que para sermos sal da terra, sejamos semeadores. E podemos escolher que tipo de semente nós queremos semear. Que tipo de semente escolhemos para semear? Porque sementes tem as mais variadas sementes, não é? Tem sementes de pequenas plantas, sementes que produzem frutos, sementes que produzem só a beleza de uma flor, de um arbusto, não é? E tem aqueles que produzem os frutos que nos alimentam. Que tipo de semente? Tem semente de erva daninha também, não é? Tem sementes pragas. De alguma forma ela tem utilidade. Porque senão Deus não teria colocado no planeta. Nós aqui às vezes não encontramos ainda utilidade para ela. Mas já existem muitas pesquisas que têm utilidade para a medicina, não para alimentar, mas para a medicina, para nos ajudar na cura, né, no tratamento físico. Então, tem a sua importância. Mas precisamos saber que semente iremos semear. Eu tenho um outro trabalho com relação à semente, que me ocorreu de inserir, que não é só a semente, escolher a semente que nós vamos semear. É saber que terreno estamos oferecendo para sermos semeados. É importante também. Porque se nós semearmos num terreno árido, como o próprio Jesus nos colocou na parábola, ela não vai vicejar, ela não vai produzir,
pode começar a produzir, de repente os passarinhos vêm, ou produzir num terreno espinhoso e aí é sufocado, não é assim? Então, que terreno nós estamos sendo para sermos semeados pelo colega, pelo nosso companheiro de jornada, ou que semente estamos oferecendo para o meio em que nós estamos. De qualquer forma, precisamos prestar atenção, sermos sal da terra, e em sendo sal da terra, sermos semeadores e sabermos onde semear, o que semear e como é que nós estamos nos disponibilizando para esse trabalho. Mas voltando ao Vinícius, que é o espírito que escreveu esse livro, e este aqui também, mestre na educação, ele diz assim: o sal jamais está inativo. Abordando exatamente o que eu já falei, mas vamos colocar as palavras dele para dar mais ênfase, né? O sal jamais está inativo. Onde quer que se encontre, está como que agindo sempre. Visto estudar, visto emitir continuamente aquela essência que ele é peculiar. Função do sal é ser doador, e isso também nós já observamos. Sendo semeadores e sermos agentes nesse trabalho de salinizar a terra. E eu gosto de vez em quando buscar alguma, de vez em quando, não é de vez em sempre mesmo, alguma coisa que seja lúdica. Eu me lembrei de uma música antiga, muitos de vocês não eram nascidos ainda, outros já como eu, né? Chama Sal da Terra, Beto Guedes, da música Beto Guedes. Eu vou falar só as duas últimas estrofes. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor. Deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor. Deixa viver o amor, o sal da terra. Ele faz essa pausa em uma das formas que ele interpreta essa música. Eu gostei quando ele deu essa pausa, porque foi uma forma de dar uma maior ênfase à questão do amor ser o sal da terra. Eu nunca tinha visto uma conexão entre o amor e o sal da terra de uma forma explícita. Evidentemente, se eu estou sendo convocada pelo mestre para realizar uma ação ou um trabalho sob a orientação dele, evidentemente que eu tenho que ter amor, porque a essência do trabalho dele é amor. E eu coloquei o verbo no tempo presente, porque muitas vezes a gente se refere a Jesus como aquele que esteve conosco há 2000 anos, mas nós nos esquecemos que ele está conosco desde sempre. Eu gosto de enfatizar isso, saindo um pouco aqui do programado. Eu já mencionei aqui uma certa vez, numa palestra à noite, o que eu gosto de chamar de estudo, porque eu não me considero um palestrante, eu me considero uma estudiosa. Então, um estudo que eu ofereci à noite aqui uma vez, muitos não têm, provavelmente podem não ter ouvido essa reflexão desta forma, mas eu me encanto muito de pensar em Jesus dessa forma. Diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, que, em certo momento, uma pleiade de anjos, de seres puros, espíritos puros, se reuniram para formar o nosso planeta. Está lá, logo no comecinho do livro A Caminho da Luz. E Jesus era um deles. E numa outra referência a esse fato, aí eu vou me referir a alguém que escreveu exatamente isso, não desta forma, por volta do ano 70, 80 depois de Cristo. Foi logo um dia atrás, né? Que é o evangelista João.
no primeiro capítulo do Evangelho de João, está escrito que sem ele nada se teria feito, que ele tudo fez. Se referindo ao planeta. Isso traz para nós uma responsabilidade muito grande dessa conexão do Mestre conosco há quantos bilhões de anos? A ciência nos diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A Terra já construída, já pronta, teoricamente, fisicamente formada, há 4,5 bilhões de anos. Se nós imaginarmos que este Jesus, na realidade nesse período, como Cristo ou ser crístico, eu costumo fazer uma referência assim, pelo menos mais 2 bilhões de anos eu posso acrescentar aos 4,5, que para ele idealizar, formar, não é? Então, nós estamos com esse ser maravilhoso conosco, cuidando de nós, ou cuidando para que tivéssemos essa terra para estarmos vivendo ao longo de séculos ou milênios, aproximadamente, ou pelo menos vou colocar de uma forma mais lúcida, há mais de 4,5 bilhões de anos. Não é só amor? Quem faria uma coisa dessa se não fosse por amor? E mais ainda, recomendado, orientado e determinado pelo Pai para que isso acontecesse. Precisamos cuidar muito bem do nosso planeta, não é? Olha a nossa responsabilidade. E cuidar de nós mesmos, né? Como você falou, cuidar dos outros, a indulgência, a tolerância, não só com o outro, mas com nós mesmos. Porque às vezes a gente se esquece de nos respeitar, de ter compaixão com nós mesmos, né? Então, precisamos pensar nesse amor. Pensar nesse amor do Mestre maior e que nos convoca a também exercitarmos o amor. E agora caminhando para um outro tema e depois no final vamos fazer um fecho. Educar. Chamamos Jesus o nosso Mestre, não é isso? Então ele veio para nos educar. Não só como ser crístico na formação do planeta, mas também como um educador. Educador de almas. Educador, o nosso Mestre maior. Tanto que ele fala, vocês me chamam Mestre. Realmente sou o Mestre e Senhor. Ele só admitiu ser chamado de Mestre e Senhor, junto aos discípulos. Então é o nosso Mestre maior. E o Mestre de amor. Ele nos convoca para fazer aquilo que ele fez. Foi o sal da terra. Naquele período como Jesus. Aí vamos fazer assim. Vocês devem estar, um ou outro deve estar perguntando, por que Jesus, Cristo, não é Jesus Cristo, Jesus, Cristo, qual a diferença? Alguém sabe qual é a diferença? Alguém já ouviu falar sobre essa diferença entre ser Jesus e ser Cristo? Já? Beleza. Mas tem a opção de gente que fez assim, eu vou falar, né? Não vou perder essa oportunidade de algo que eu gosto tanto de falar. Cristo é um ser puro, que ele chama de espírito puro, que já convive, dentro da nossa pequenez de entendimento, convive com Deus. A gente não sabe exatamente como é que é, a gente sabe que ele está com Deus, que ele é puro, e recebeu essa encomenda maravilhosa de formar o planeta para nós. Então, é um espírito maravilhoso. Este ser se chama Cristo, é um espírito puro. Jesus, quem é? É este espírito puro que teve como referência e como tarefa arranjar um lugar para nós, almas, morarmos. E nós espíritos, porque também moramos aqui desencarnados, muitos vivem aqui à volta desse planeta, entre nós, como desencarnados. Então, este ser veio há 2000 anos, da forma como nós conhecemos através da história, com a personalidade Jesus.
Jesus, eu ia falar nada mais mas aí parece tão pequena essa referência, né? Não, então eu vou mudar essa forma. Então, Jesus veio, o ser crístico veio para viver entre nós, encarnado, com o nome Jesus. É esse que a gente conhece, com mais afinidade, porque os evangelistas contaram suas histórias. E gosto também de falar, precisamos de agradecer aos evangelistas, porque eles se preocuparam em escrever essas histórias para nós. Não é verdade? Já imaginaram eles escrevendo essas histórias naquela época? Eles escreveram as histórias, a vida de Jesus, entre 70, 80 e o ano 100 depois de Cristo. Não tinha computador, não tinha tablet, não tinha celular, era na mão, e não era na mão, às vezes era de fazer entalhes, eu nem sei exatamente como era, mas era certamente, talvez já um papel, mas com assim, uma condição muito rústica de registro, não é verdade? E eles fizeram isso, fizeram cópias. Teve um Evangelho de Mateus que sumiu, mas tinha uma cópia. Paulo foi reconhecer o Evangelho a partir do Evangelho de Mateus. Estevão conheceu o Evangelho por Pedro, na casa onde ele foi abrigado, com o Evangelho de Mateus. Olha que importante. Então, precisamos agradecer a essas pessoas que trabalharam de uma forma muito dedicada para que nós pudéssemos hoje ter todos esses registros e podermos compreender sobre a vida de Jesus. Fugi um pouquinho quando eu falei de educação, mas não deixa de ser, não é? De enaltecer esse perfil de mestre do nosso querido amigo e amado, né? Mas eu vou chegar lá. Nós temos aí 15 minutos, aproximadamente. Né? Não? Olha, 4h35. Não é até 10 para 5? Não? É de tarde hoje. Mas da outra vez que eu vim aqui era 10 para 5. Aí eu fiquei então envolvida ou enlevada com essa perspectiva. É até 20 para 5. 20 para 5? Então vou terminar rapidinho. Agora vamos assim, acelerado. Mas vamos lá. Então, em relação ao mestre, a ser mestre, vocês têm o folheto, né? Que eu falo como os agentes de ensino. Então eu vou pular porque vocês vão ler. Mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque eu já me referi a isso antes. Nós precisamos nos encantar com aquilo que fazemos. Para fazer com amor. E precisamos ser amor. No nosso trabalho, aqui Jesus nos colocou. Então, para que eu possa falar sobre Jesus, eu tenho que me encantar com Ele. Porque se eu chegar aqui e falar, Jesus fez isso, fez aquilo, faz palavras, etc., para mim, pelo menos, fica assim. Eu preciso de respirar emoção. Porque eu só vou ser um agente de ensino no planeta em que nós vivemos. Eu só vou ser sal da terra com amor nesse planeta em que nós vivemos se eu me encantar com a mensagem do Mestre. Igual um professor. Um professor, para ser um bom professor, não vou falar um excelente, um exímio, um competente professor na sua essência, ele precisa estar encantado com a matéria que ele vai oferecer. Senão a matéria vai ser fria. E as pessoas, as crianças, não vão ser encantados por aquilo que estão recebendo. Então, se eu quero ser o sal da terra, se eu quero temperar o ambiente em que eu estou inserido, se eu quero tocar os corações, eu tenho que fazer isso através do amor. Deixar crescer o amor, o sal da terra. Porque senão vai ficar mais demorado
para que os corações possam receber e serem semeados com as sementes do amor. Se eu tenho amor por aquilo que eu faço, se eu tenho amor pela mensagem do Mestre, se eu tenho respeito pelos ensinamentos que Ele quer trazer, se eu valorizo isso, quando eu for semear isso para alguém, o coração dessa pessoa vai ser tocado. Não tem como ser diferente. Pode ser até que não abrace naquele momento o que eu estou oferecendo, o que palestrantes estariam oferecendo, as pessoas que oferecem estudo estão oferecendo. Mas a semente está ali, ele foi semeado e vai brotar um dia, vai germinar e vai produzir frutos. Então a mensagem que eu quis trazer para vocês, sermos o sal da terra e como sal, usarmos o amor como nosso tempero de vida, não só de discurso, sermos amorosos uns com os outros, inclusive com nós mesmos. Muitas vezes nós nos desqualificamos e deixamos então de ter empatia com esse sentimento. Sejamos amorosos, não de discurso, mas de fato, porque assim nós poderemos estar cumprindo aquilo a que o Mestre nos convocou. Sermos o sal da terra, sermos a luz do mundo, sermos semeadores de boas sementes e, pelo outro lado, sermos bons terrenos para acolher sementes em nossos corações e nossas vidas. Que sejamos o sal, que sejamos semeadores, sejamos educadores amorosos, amáveis, amoráveis, para efetivamente tocar os corações dos nossos discípulos no dia a dia. Que a paz esteja com todos. Obrigada, que você venha mais vezes, né? E com mais tempo, né, gente? Mais tempo. Mas quando ela fazia referência ao sal, eu aqui lembrava do exercício profissional. O equilíbrio entre sódio e potássio no nosso organismo é tão importante que, se o desequilíbrio for muito grande, nós chegamos a uma parada cardíaca, por exemplo, numa queimadura grande ou numa perda sanguínea grande, que haja o desequilíbrio de sódio e potássio. Por isso que o bombeiro às vezes entra com o soro glicofisiológico ou fisiológico, que é sal, para manter a vida até chegar ao socorro. Porque se cair a taxa de sal, ou que nós identificamos pelo nome científico, né, de sódio, cloreto de sódio no sangue, se cair essa taxa de sódio no sangue, nós temos uma parada cardíaca difícil até de reverter, se não tiver um recurso imediato. Por simples falta, por exemplo, no caso de uma grande queimadura ou de uma grande hemorragia, o desequilíbrio entre sódio e potássio pode nos levar à morte. O caso da criança, quando tem muita diarreia, quando vomita muito, que aí além de sódio vai perder potássio também. Então, a importância, e ver como Jesus fez essa referência lindíssima, com tanta profundidade. Vós sois o sal da terra. Somos aqueles que mantemos a vida na terra, não só a vida física, a vida espiritual. O equilíbrio espiritual, não só no nosso no ambiente social, mas principalmente no nosso ambiente doméstico. Sois o sal da terra. Que cada um de nós compreenda e sinta essa responsabilidade do Cristo doada para cada um de nós. Sermos o sal da terra. Que as nossas palavras sejam palavras que equilibrem,
como o sal equilibra a vida. Então a gente tem essa proposta e tem essa responsabilidade de sermos o sal da terra, no ambiente doméstico, no ambiente social, no planeta Terra, né? Vamos então fazer a nossa prece. Convoco, vamos diminuir a 2, pode. Nós estamos hoje há 2 dias, né, 3 dias das nossas eleições. Vamos emitir vibrações de muita paz, de muito equilíbrio, que os espíritos que nos ajudam na harmonia desse planeta Terra, em especial na harmonia do nosso país, o Brasil, que nesse momento possamos doar um pouco da nossa energia, os nossos pensamentos de paz, de harmonia, para que tenhamos, Senhor, um futuro de paz, de equilíbrio, a fim de que os nossos filhos, nossos netos, todos aqueles que seguirão adiante, possam viver num Brasil de equilíbrio, de paz, de justiça. Que os protetores desse planeta Terra, nesse momento, recebam as nossas energias, os nossos bons pensamentos, revertendo em favor de nós mesmos a paz, a justiça, o equilíbrio. Que nosso Pai nos ajude e ajude a todas as pessoas nesse planeta Terra, para que juntos possamos cantar os louvores ao Criador. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque só a Ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. E com essa prece, Senhor, encerramos mais uma parte neste trabalho na casa de André Luiz, dizendo graças a Deus. Deus seja louvado.